Qual foi o maior acerto de Jesus? Por Cara, que isso conseguiu... Por que isso olha só, rendeu? tem uma passagem, que é a passagem dos 5.000 pães no deserto, né? Jesus começou um projeto na Terra, que muitos conhecem como igreja, que não é uma empresa, é um projeto, é um empreendimento. E há 2000 anos está aberto. Teve perseguição do Império Romano, teve dispersação dos cristãos no primeiro século, no segundo século, no terceiro século. Nada conseguiu parar. Teve perseguição política no futuro, teve tudo. Teve invasão islâmica no Oriente, na Europa, expulsou. Teve tudo que você imaginar e nada conseguiu parar esse empreendimento. Está 2000 anos aberto e não para de crescer. Nunca teve diminuição de produção, sempre foi aumento. Se a gente fosse olhar isso como um empreendimento, qual seria o motivo de um homem que só pregou 3 anos e meio, ele só falou publicamente 3 anos e meio, escolheu só 12 pessoas sem formação acadêmica, pessoas do dia a dia, formou esses 12, deixou instituída como seria esse projeto e deu certo há 2000 anos, naturalmente falando, sem explicar no sobrenatural, na fé, explicando toda a mentalidade matemática. Tá. Qual foi o maior acerto de Jesus? Por Cara, que isso conseguiu... Por que isso Olha só, tem rendeu? uma passagem, que é a passagem dos 5.000 pães no deserto, né? Jesus, ele chega e fala, vamos lá. Aí tem uma galera que fala, não, precisamos voltar para comprar suprimento. Ele fala, não, vamos lá. Uma galera não vai, uma galera fica, uma galera acompanha. Aí no meio do caminho chegam os discípulos e falam assim, poxa, a galera tá com fome, precisamos alimentar a turma. Né? E ele fala, porra, vocês têm pouca fé, então começa a alimentar a turma. Né? E aí diz que Jesus os orientou, né? E ordenou, deu os pães para eles e eles distribuíram os pães para os 5.000. Né? E depois disse que eles passaram com uma cestinha recolhendo os pães que sobraram. Né? E daqui eu tiro o motivo do porquê essa obra ela dura e vai durar tanto tempo. Que é o seguinte, né? Primeiro, porra, visão. Né? Você tem uma visão muito forte aqui. E mesmo quando você tem uma visão muito forte, tem gente que vai te abandonar no caminho, mas muitas pessoas vão te acompanhar. Porra, 5.000 pessoas acompanharam. Depois, você só dá o que você tem. Muito bom. Então, poxa, os discípulos não tinham os pães para dar. O líder tinha. Ele deu os pães. Terceiro, né? Jesus, ele falou para os discípulos. E os discípulos falaram para os 5.000. Então Jesus não falou para os 5.000. Isso é um princípio de escala, de liderança, de gestão. Isso é incrível. Você cuida dos seus discípulos, não dos 5.000. Né? E isso faz a mensagem ser passada adiante. Né? E ali, nessa história ainda, o que eu vejo que é interessante? Os próprios discípulos passaram recolhendo as cestas. Né? Com as cestas, os pães que sobraram. Isso aqui demonstra a humildade do líder. Né? Então, para mim, o que fez, né, essa obra durar tanto tempo? Princípios que funcionam também nos negócios. Primeiro, o princípio de escala, né? O princípio de liderança, o princípio de gestão. Né? Depois, uma visão e um propósito muito forte, que é acima de qualquer um. Né? Uma coisa que eu tenho repetido muito é que a mensagem é muito mais forte que o mensageiro. Quando eu achar que eu sou maior que a mensagem para de ser passada. Né? Nesse caso, tem uma mensagem que é muito mais forte que qualquer coisa. Isso daí faz o negócio ser perpetuado. Né? Depois, isso daqui tem um modelo econômico onde isso para de pé. Né? Tem um modelo econômico onde isso para de pé. Isso também é importante. Não adianta a gente achar que sem um modelo econômico isso aqui vai parar de pé. Né? Depois, eu acredito que você tem um senso de comunidade muito forte. As pessoas, elas chamam de irmãos. Né? As pessoas, nossa, é irmão. Assim, as pessoas, elas se ajudam. Tem um senso de ajuda muito forte, de comunidade muito forte. Né? Você tem um senso de hierarquias muito bem estruturadas, você tem líderes, né? Você tem pessoas que passam mensagem, você tem os 5 ministérios, você tem uma série de coisas importantes. Né? Eu acho que o somatório de todas essas coisas são as mesmas coisas que fazem uma empresa dar certo. Né? E eu acho que tirando o lado espiritual, eu acho que o conjunto de todas essas coisas fazem essa mensagem se perpetuar por tanto tempo. Né? Tirando o lado espiritual de vista. E quem for inteligente consegue pegar esses princípios e trazer para a sua obra de vida. Né? E uma das coisas que eu acho que é menos percebida, mas uma das coisas mais importantes também aqui e que facilitam no mundo dos negócios é o ritual. Tem muito ritual. Muito ritual. Né? Então quando eu olho para os judeus e estudo um pouco sobre os judeus, eu vejo que eles têm muito ritual. E alguns deles nem fazem sentido para mim. Mas qual que é o ponto? Tem tanto ritual que aquilo lá te mantém vivo
em relação ao que está acontecendo, né? Então, o ritual de todo dia fazer a mesma coisa, né? Então, assim, o somatório desses princípios, ritual, liderança, gestão, pilares econômicos, hierarquia, mensagem, distribuição, escala, comunidade, eu acho que isso daqui é o que fez a mensagem ser passada durante tanto tempo e vai continuar, né? Então, além de tudo, o problema que ela resolve talvez seja o maior problema do ser humano, cara. Maior do que qualquer coisa, cara. A história do pescador é que tem um pescador que ele era muito humilde. E aí ele todo dia ia lá de manhã, pescava um peixinho, aí ele trazia para casa, comia com a família. Só o suficiente, né? E aí depois ele jogava bola, ele curtia numa fogueira, tocava música com os amigos. No outro dia ele ia pescar de novo um peixinho, né? E a vida dele era assim, ele se divertia, ele era feliz, né? E aí chegou um empresário, olhou para ele num certo dia e falou: meu, por que você tá fazendo isso? Isso que você tá fazendo é ridículo. Na percepção do empresário, né? Ele falou: por que é ridículo? Aí o empresário falou: bom, eu acho que você tinha que fazer diferente, eu vou te ensinar o que é pra você fazer, presta atenção. Aí chegou o pescador e falou: ó, você tem que trabalhar um pouquinho mais todos os dias. E aí você precisa pescar mais peixe. Por quê? Você precisa pegar esse mais peixe para você ter uma sobra do que você consome e você precisa começar a vender. Quando você começar a vender, você vai trazer mais dinheiro e vai começar a guardar esse dinheiro. E aí você vai começar a investir esse dinheiro. E você vai começar a pagar para outros pescadores pescarem e você vai ficar com uma margem sobre isso. E aí você vai pegar esse dinheiro, você vai investir e transformar isso numa marca. E aí você vai investir e vai melhorar a sua cadeia logística. Aí você vai começar a exportar. E aí você vai morar fora do país. E aí você vai montar uma estrutura lá fora. E aí você vai ficar cada vez maior. Aí eu falei: nossa, mas quanto tempo? Pô, uns 10 anos. E depois? E depois você continua expandindo. Aí você continua expandindo globalmente. E aí você fica gigante. Aí não sei o que lá, aí você pega e vende seu negócio. Em quanto tempo? 20 anos, mais ou menos. De 15 a 20 anos. Aí ele fala: mas por que eu vou fazer tudo isso? Aí ele fala: para aí sim, você pegar e ter liberdade financeira para poder ter um tempo para sua família. Desfrutar, comer um peixinho na beira da praia. Aí o pescador falou assim... hoje? Aí o pescador falou assim: mas eu faço isso hoje. É a história. Aí ele falou: mas eu já faço isso hoje, pra que eu vou fazer isso? Então isso é um pouco da mensagem também. Porque às vezes você já chegou num ponto, né? E às vezes o que te dá a felicidade pra você, às vezes o seu propósito é ficar com a sua família. E às vezes o que você tá fazendo agora é só se afastar da sua família. Em busca de algo que não faz sentido. Então às vezes a gente é burro, a gente conta história pra gente, a gente se engana. E às vezes a gente já tem o que é mais importante pra gente, o que é mais valioso. Quando eu tive o senso de propósito e visão do que me completa, todo sentido da minha vida, eu percebi que eu sempre tive isso junto comigo. Entende? E às vezes a gente dá uma volta para chegar no mesmo lugar. E as coisas já estão conosco, né? Então essa é a história do pescador. Espero que tenha feito sentido para a turma da hashtag aí. Não, ficou pro final. Eu acho que faz muito sentido, porque é o seguinte: não vale a pena a gente gastar a vida criando uma riqueza que supostamente a gente só vai aproveitar no final. O caminho é a riqueza. Eu tô construindo um negócio, mas enquanto isso eu tô curtindo com meus amigos, eu tô rindo, eu tô aproveitando a vida com a minha esposa, tô viajando, eu tô fazendo coisas também. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, eu preciso ser feliz agora, eu preciso cumprir meu propósito hoje. E que bom se eu multiplicar, que esse é o objetivo, crescer, multiplicar. Que bom, mas eu não vou abrir mão do caminho, da jornada, né? E o que acontece, a lição do pescador me ensina o seguinte: na verdade eu conheço essa história, é essa mesmo, um pouquinho diferente. O empresário estava ultra estressado, deu um burnout nele, e ele foi para a praia, para uma beira de uma praia descansar. E ali ele viu um pescador pescando todo dia, né? E ele falou: caramba, esse cara pesca 5 peixes, mas ele é bom, só pega, ele era muito bom de selecionar peixe. Eu falei assim: cara, esse cara pode escalar o negócio, né? Pô, ele pode botar mais 2 pescadores, ele é bom de olho, ele sabe pegar o peixe, daqui a pouco ele começa a levar para os restaurantes. Ele foi e fez a proposta. Por que você não faz isso, cara? Você é bom de olho, você consegue selecionar os melhores peixes. E ele falou: e depois? Ele falou: cara, e depois? Você começa a vender para os restaurantes. Então... Ele falou: e depois? E depois você bota mais 5 barcos, com o seu lucro você vai pagando essa galera, vai sobrando para você. E depois você começa a exportar isso, cara. Estados Unidos e Suécia. Ele falou: e depois? Ele falou: cara, depois você já tem uma multinacional, você começa equity, você abre e vende por bilhões. Ele falou: e depois? Ele falou: cara, depois, meu irmão. É viver de renda. Agora é você estar na beira da praia, curtir sua família, comer o seu peixinho. Ele falou: isso é o que eu faço hoje.